Você já se perguntou por que a sua sintonização falha, mesmo quando você tenta fazer tudo exatamente como as Escrituras mandam? Você fecha a porta do quarto, concentra a sua intenção, ajusta a sua respiração e tenta acessar a frequência da vitória. Mas, em questão de segundos, uma voz silenciosa e violenta brota de dentro do seu estômago e aperta o seu peito. O seu corpo físico começa a lutar contra a sua mente consciente. O medo da dívida, o terror do diagnóstico e a ansiedade do amanhã assumem o controle do seu sistema nervoso. A religião tradicional passou os últimos 2000 anos dizendo que a culpa disso é sua, que você não tem fé o suficiente, que você é fraco ou que o seu pecado ofendeu a Deus e por isso o céu virou as costas para você. Mas a verdade que a biologia moderna acaba de descobrir é muito mais profunda e assustadora do que qualquer sermão de domingo. O problema não é a sua falta de força de vontade. O problema é que você está tentando rodar um código de altíssima frequência em um maquinário biológico que está corrompido desde a base. Existe um vírus letal e silencioso instalado no núcleo do seu DNA. Um código de sabotagem que rejeita a frequência do milagre antes mesmo que ela chegue ao seu coração. Durante milênios, os líderes religiosos chamaram essa anomalia de pecado e usaram isso como uma ferramenta de tortura moral para manter você de joelhos, implorando por um perdão que, na verdade, já foi entregue. Eles transformaram o pecado em uma questão de bom ou mau comportamento. Mas o pecado nunca foi moral, ele é estritamente celular. O que você carrega dentro do seu sistema nervoso hoje é uma herança biológica que trava a sua vida financeira, destrói a sua saúde e sabota os seus relacionamentos repetidas vezes. A ciência avançada chama isso de memória celular e epigenética. É um sistema operacional corrompido, viciado em escassez e programado para a resposta de sobrevivência. Neste episódio, nós vamos descer até a raiz mais obscura do comportamento humano. Vamos dissecar a neurobiologia da queda no Éden e entender o que realmente aconteceu com a estrutura física da humanidade. E mais importante do que isso, nós vamos analisar o comportamento cirúrgico de Jesus e revelar como ele operava uma verdadeira reescrita genética para deletar esse vírus de dentro para fora. Prepare a sua mente, porque o que você vai ouvir agora vai destruir a sua culpa religiosa e te entregar a chave de acesso para a sua liberdade biológica. Para compreendermos a magnitude desse erro no sistema operacional humano, precisamos voltar ao evento que a tradição chamou de a queda no Éden. Esqueça por um momento a história infantil da maçã e da serpente que te contaram nas aulas de escola dominical. Olhe para os textos sagrados e antigos através da lente brutal da neurobiologia. O Éden não era apenas um jardim geográfico, era um estado de coerência eletromagnética perfeita. Era a configuração original de fábrica, onde o cérebro humano operava em total sintonia com a frequência do Criador, sem a presença do medo, da ansiedade, da doença ou da escassez. Mas no momento da desconexão, quando a humanidade escolheu se separar da fonte e operar exclusivamente pela sua própria lógica racional e física, ocorreu um colapso biológico sem precedentes. O cérebro humano sofreu um rebaixamento violento. A amígdala cerebral, que é o centro de alerta e defesa na sua cabeça, assumiu o controle absoluto do seu sistema nervoso. A partir daquele milissegundo, o ser humano entrou em estado de luta ou fuga crônico. O corpo da humanidade passou a ser bombardeado por cortisol e adrenalina, interpretando o universo inteiro como uma ameaça contínua e implacável.
É exatamente esse estado de degradação biológica que os textos originais chamam de pecado. A palavra grega exata usada na Bíblia para pecado é amartia, que não tem absolutamente nada a ver com moralidade, mas significa literalmente errar o alvo. Não se trata de uma ofensa moral a um Deus vingativo que está sentado em um trono anotando os seus deslizes e esperando para te punir. Trata-se de errar a frequência original de criação. É o seu sistema biológico operando de forma corrompida no modo de sobrevivência, viciado no pânico, na falta e na defesa territorial. Quando a religião aponta o dedo na sua cara e diz que você é um pecador indigno que precisa sentir vergonha, ela está ignorando completamente a sua biologia. Quando você toma uma decisão financeira destrutiva, quando você entra em pânico incontrolável por causa de uma dívida, ou quando você ataca alguém com palavras de ódio, não é porque a sua alma é sombria e má, é porque a sua biologia está apavorada. As suas células estão gritando para sobreviver em um ambiente que o seu cérebro primitivo enxerga como uma selva hostil. O pecado original é, na sua essência científica, a herança de um sistema nervoso traumatizado que atrofia e paralisa a matéria ao seu redor, porque a energia divina da criação exige paz absoluta. Enquanto o seu corpo corrompido está gastando toda a energia disponível para se defender de inimigos invisíveis todos os dias. E a revelação mais assustadora dessa mecânica é que essa resposta de sobrevivência que trava a sua vida hoje não começou em você. O seu medo da pobreza e o seu pavor do fracasso não são falhas do seu caráter. Essa programação foi transferida e gravada fisicamente nas suas células antes mesmo de você dar o seu primeiro suspiro. A ciência mais avançada do nosso tempo, através de um campo de estudo chamado epigenética, acaba de provar algo que os textos sagrados já alertavam há milênios. Os traumas, a fome, a pobreza extrema e os medos paralisantes que os seus antepassados viveram não desapareceram quando eles morreram. Toda essa carga de estresse e terror alterou a expressão química do DNA deles e foi transmitida fisicamente de geração em geração, ficando gravada a ferro e fogo na memória das suas células. Quando você tenta abrir um novo negócio e sente um pavor irracional de falir, ou quando o dinheiro finalmente entra na sua conta e você sente uma ansiedade esmagadora de que ele vai evaporar a qualquer momento, não é a sua mente consciente e lógica tomando uma decisão, é a sua biologia reagindo. Você está literalmente lutando contra a mente aterrorizada dos seus avós e bisavós que viveram na escassez e no instinto puro de sobrevivência. O seu sistema nervoso foi moldado para rejeitar a abundância porque, na programação corrompida do seu código genético, a paz e a riqueza são territórios desconhecidos e perigosos. A dor, a pobreza e o sofrimento são os únicos ambientes que as suas células reconhecem como familiares. É exatamente por isso que o conselho do sistema religioso tradicional falha miseravelmente na sua vida. Eles apontam o dedo e mandam você jejuar mais, gritar mais alto e orar com mais força. Mas como você consegue sustentar uma oração de vitória se a estrutura física da sua própria célula está vibrando a memória milenar da derrota? Não adianta você tentar forçar uma nova realidade usando apenas a força do seu pensamento positivo, porque o pensamento consciente representa uma fração minúscula da sua capacidade cerebral. Todo o resto é comandado pelo seu subconsciente biológico, que está profundamente infectado por esse vírus hereditário do medo. Você está travando uma guerra invisível contra a sua própria carne, e a sua carne está vencendo todas as batalhas e travando a sua vida material. Para quebrar esse ciclo contínuo de falência e atrofia, você não precisa de mais um culto carregado de emoção ou de frases motivacionais.
Você precisa de uma intervenção cirúrgica, violenta e direta no seu código base. Você precisa de um reset celular completo. E quando nós olhamos para os registros históricos do comportamento de Jesus, nós encontramos exatamente o manual definitivo de como essa reescrita genética era feita na prática diante dos olhos de todos. Em Marcos, capítulo 2, nós temos o registro histórico do que a religião chama de o milagre do paralítico de Cafarnaum. 4 homens destroem o telhado de uma casa e baixam uma maca com um homem que não conseguia mover um único músculo das pernas. O raciocínio lógico e religioso básico diz que a primeira coisa que Jesus deveria fazer era olhar para os nervos atrofiados e ordenar a cura física imediata. Mas o comportamento de Jesus choca todo o sistema. Antes de tocar na matéria física, antes de dar qualquer comando para as pernas daquele homem, Jesus olha nos olhos dele e diz a frase que ativa o protocolo supremo de reescrita biológica. Ele diz que os pecados daquele homem estão perdoados. A teologia tradicional passou séculos ensinando que Jesus fez isso apenas para provar aos religiosos da época que ele tinha autoridade divina. Mas a lente da neurobiologia revela uma operação muito mais complexa e letal acontecendo naquele exato milissegundo. Jesus, operando como o maior engenheiro genético que já existiu, estava fazendo uma varredura completa no sistema nervoso daquele homem. Ele viu que a paralisia não era apenas um problema ortopédico. A atrofia física era apenas o último estágio de uma falha biológica muito mais profunda. Aquele homem estava esmagado pela culpa, pelo trauma e pela memória celular de rejeição que travava todo o seu corpo. A biologia dele estava tão intoxicada pelo vírus do estresse crônico que não havia um ambiente celular favorável para que a matéria física pudesse se reconstruir. Se Jesus apenas mandasse o homem levantar e andar, a estrutura celular corrompida pela culpa rejeitaria a nova frequência. Então, Jesus vai direto no código-fonte. Quando ele declara que os pecados estão perdoados, ele não está emitindo um atestado de boa conduta moral para confortar a mente daquele homem. Ele está deletando a culpa impregnada no DNA. Ele está desativando o alarme de emergência do sistema nervoso e desligando a injeção contínua de cortisol no sangue daquele corpo em tempo real. O perdão de Jesus foi o comando exato de exclusão do vírus hereditário. A partir do instante em que a falha de frequência foi apagada da memória celular e o corpo entrou em estado de paz absoluta, a matéria física finalmente teve a autorização eletromagnética e biológica para se regenerar. A cura das pernas, que fez a multidão gritar de espanto, não foi o milagre principal. O corpo voltar a andar foi apenas o efeito colateral inevitável de um reset celular perfeito, para que você pare de paralisar a sua própria vida financeira, emocional e física. Você precisa aplicar essa mesma exclusão de código no seu corpo hoje. Você carrega traumas e memórias de escassez que não são suas, e enquanto esse vírus estiver rodando no seu DNA, nenhuma sintonização vai quebrar a barreira do seu teto. Para tentar limpar essa sobrecarga do seu sistema, a medicina moderna inventou remédios pesados que apenas silenciam o seu alarme interno de forma artificial, mas não reescrevem o código base. O sistema religioso, por outro lado, manda você fazer campanhas exaustivas e sacrifícios que só aumentam a sua culpa e o seu estresse. Mas a verdade que foi ocultada de você é que o Criador deixou um protocolo de reset biológico brutal, gratuito e absolutamente letal contra essa memória celular corrompida. Um método de limpeza física e mental profunda que o próprio Jesus aplicou no seu próprio corpo no deserto antes de iniciar o seu governo absoluto sobre a matéria. E é exatamente essa técnica milenar de reescrita
genética que nós vamos desvendar no nosso terceiro episódio. O que eu revelei para você até aqui é apenas a superfície de um conhecimento denso que a tradição sempre tentou manter longe do seu alcance. Se você entendeu a gravidade do que está acontecendo na sua biologia agora e quer assumir o controle total, os protocolos práticos de reescrita de DNA que quebram definitivamente essas heranças de escassez não ficam soltos por aqui. O cofre com as chaves mais obscuras e restritas de domínio da realidade está aberto exclusivamente na nossa área de membros ouro. Clique no botão Seja Membro que está logo abaixo deste vídeo. Escolha o nível ouro e destranque o seu acesso ao santuário daqueles que governam. E para ativar a primeira fase da sua exclusão de memória de escassez, sele o seu decreto físico nos comentários digitando "A minha célula está limpa".